Saiu hoje, dia 3 de janeiro, uma nova pesquisa em parceria Genial Quest a respeito das intenções de voto para a presidência da República. No vídeo anterior, que você encontra o link dele aqui fixado nos comentários, eu falei sobre o resultado da pesquisa a respeito do primeiro turno, de uma eleição. Eles estão fazendo pesquisa assim, dessa maneira, apresenta para o pessoal primeiro os candidatos ali para que cada um decida em quem vai votar, como se fosse um primeiro turno. Então vários nomes são apresentados juntos, em alguns cenários diferentes, combinações diferentes de candidatos, e depois, no segundo momento na pesquisa, eles perguntam, tá, agora imagine que está no segundo turno e só esses dois aqui passaram para o segundo turno. E aí o que eles têm feito é apresentar um de esquerda e um de direita. Quase sempre da esquerda é o Lula, às vezes é o Haddad, e o da direita eles revezam. Estavam colocando antes o Bolsonaro, que agora nessa pesquisa não entrou, porque ele está inelegível. Aí coloca o Tarcísio, o Pablo Marçal, etc., para fazer uma simulação de segundo turno. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar essa parte da pesquisa, o segundo turno, como é que ficaria. E vou acrescentar uma parte que eu considero essencial, que é sobre a rejeição que cada candidato tem perante o eleitorado. Vamos direto aos números então? Começar pelos números do segundo turno. Foram apresentados para o eleitorado, para a pesquisa aí, 6 possibilidades. O Lula contra 6 candidatos diferentes da direita. E o Lula, veja bem, ganhou em todos os 6. No primeiro ele ganhou daquele que ficou mais bem colocado, para surpresa minha. Foi o cantor Gustavo Lima, que no momento já declarou que tem interesse de se candidatar à presidência, mas não tem nem partido ainda. Começou a fazer uns contatos, umas negociações. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, se vocês procurarem aqui na listagem do canal, vocês até encontram, dizendo que com esses tempos novos de internet, da influência digital, pessoas que não são ligadas à política, que não têm experiência, talvez não tenham nem vocação e conhecimento, vão virar grandes nomes para prefeito, governador e até para presidente. O Gustavo Lima é um desses. Como que ele surgiu agora e já aparece como o mais bem colocado, veja bem. Está na frente do Eduardo Bolsonaro, que apareceu ali em segundo lugar, na frente do Pablo Marçal, que é outro novato, influenciador da internet, mas ele já até tem uma historiazinha, porque candidatou já a prefeito de São Paulo. O Tarcísio, que é um governador bem avaliado pela população que gosta da direita, ficou em quarto lugar. E bem mais atrás, governadores de Minas, Romeu Zema, e Goiás, Ronaldo Caiado. Então você vê políticos como o Caiado, que tem anos de história, entra um aventureiro tipo Gustavo Lima e já pulou lá bem na frente dele. É o cenário da política brasileira. É como se o eleitorado brasileiro tivesse dividido em 2 grandes blocos. Esse bloco aqui é a esquerda, aquele bloco ali é a direita, um não aceita o outro. Por isso que pode ir variando os nomes e os resultados ficam muito parecidos, porque o que está mandando não é a preferência, é a rejeição. Olha os números da rejeição. Nesse quadro aqui a gente tem a rejeição por ordem. Perguntaram para os eleitores em quem você não votaria de maneira nenhuma. O que tem mais rejeição é o Fernando Haddad, 56%. Quase empatado com ele, com 55%, vem o Eduardo Bolsonaro. Depois o Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Gustavo Lima, que no outro lá aparece bem colocado. Como rejeição ele fica com muita também. Então é aquele negócio, o pessoal que rejeita. Se você coloca ali, você vai votar em quem? No Fernando Haddad ou no Gustavo Lima? O pessoal que vai votar no Haddad rejeita muito o Gustavo Lima. O pessoal que vai votar no Gustavo Lima rejeita muito o Haddad. E aí fica aquele jogo ali de nem lá e nem cá. O Lula, 49% de rejeição, bem alta também. E os que têm menor rejeição são justamente aqueles que têm menor aceitação, que é o Caiado e o Zema. Olha que interessante, o que a gente entende disso então? Parece que o eleitorado brasileiro, ele está tendo a sua atenção mais despertada por quem causa rejeição. Se um candidato não causa muita rejeição,
nem na esquerda nem na direita, ele não consegue ser bem votado. O que a polarização está fazendo, o candidato tem que surgir jogando pedra em um dos lados. Aí ele vai ter muita rejeição daquele lado, mas em compensação o outro lado vai abraçá-lo como o seu herói guerreiro nessa luta, que não precisava ser uma luta, né? Podia ser uma escolha mais racional. Esse outro quadro aqui, ó, mais completo, essa parte que está em vermelho escuro é a mesma que estava em vermelho claro no anterior. Só que aqui foi colocado junto também o azulzinho é de quem vota naquele candidato. É a percentagem do eleitorado ali entrevistado que diz que não conhece aquele candidato direito. Então não vai dar opinião, nem que sim, nem que não conhece bem. Você vê que o Lula e o Bolsonaro tem quase ninguém que não os conhece, né? 4% e 6%. Do Gustavo Lima para baixo vai aumentando. Mas você vê que quem não conhece o Zema e o Caiado é muito mais do que quem não conhece o Gustavo Lima, que está ali em terceiro. Agora eu pergunto, quem conhece o Gustavo Lima conhece o quê? Conhece as músicas dele, conhece o show dele. Proposta política, é lógico que não conhece, mas mesmo assim estão considerando que ele é seu conhecido. Por ter tanta gente que não conhece o Zema e o Caiado, a gente pode dizer que eles têm um grande potencial de crescimento, né? Se começasse a ser feita uma campanha nacional de apresentação deles. Ó. 68% do Caiado, 62% do Zema, do território ali de pessoas que não os conhecem e poderia conhecer. Desde que eles fossem crescendo o azulzinho ali, ó, de gente que vota neles e não crescendo o vermelho de gente que os rejeita. Mas na verdade não se sabe ainda, né, se o Caiado vai ser candidato, porque ele está com a situação dele eleitoral complicada. O Zema não tem muito apoio para ir para um pleito de nível nacional. O Lula já está idoso, mostrando cansaço, não se sabe se ele vai fazer esse sacrifício de concorrer de novo, né, que seria um sacrifício. Bolsonaro inelegível, enfim, o cenário só está começando a se desenhar. Tendo atualizações a gente vai mostrar aqui. Até um próximo vídeo.